Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Então vamos lá. Agora vocês vão pegar book number 5 para nós começarmos a trabalhar então com a parte dos comparatives, a parte dos comparativos. Então nós temos o seguinte aqui: existem 3 comparativos em língua inglesa. Comparativo de igualdade, então, quando duas coisas, duas pessoas têm o mesmo grau, o grau de igualdade de uma determinada qualidade, defeito, enfim. O comparativo de superioridade, quando um é mais que o outro. E o comparativo de inferioridade, quando algo é menos que o outro. Quando nós falamos em comparativo, nós estamos comparando dois, certo? Dois grupos, duas pessoas, duas coisas, e assim vai, sempre dois. Diferente do superlativo, que nós vamos ver ainda, onde você tira um de um grupo. Um se destaca por uma determinada característica, tá? O que não é o caso aqui. Aqui nós temos comparativos comparando um com o outro. Então, o comparative of equality, o comparativo da igualdade. Nós vamos ter essas duas partículas aqui, as, adjetivo as. Então, sempre assim. Tenho as, o adjetivo e o as. Comparativo é o tanto quanto, tão quanto, certo? Então, you're as good as your brother at soccer. Tão bom quanto seu irmão. Então, os dois são bons em futebol do mesmo jeito. She is as bad as me in math. Tão ruim quanto eu em matemática. Então, quer dizer que as duas são ruins. Depois, the season is not as good as the last one. Então, nós estamos comparando aqui uma estação, season, com uma outra estação, que no caso, the last one é a última, the last one. Então, nós temos aqui uma negativa, quer dizer que esta estação não é tão boa quanto a última. Então, elas não têm esse grau de igualdade, ela não é tão boa quanto a última. This dress isn't as beautiful as it appeared to be. Então, estamos falando sobre esse vestido, comparando esse vestido e como ele aparentava ser. Ó, it appeared to be, aparentava ser. To be é o mesmo que ser. Então, this dress isn't, quer dizer que ele não é as beautiful as it appeared to be. Tão bonito quanto ele aparentava ser. Agora, comparativo de superioridade. Nos comparativos de superioridade, nós vamos ter o seguinte. Os adjetivos que estão sendo usados para comparar, eles vão ter uma terminação de ER junto com than. Por exemplo, temos aqui a seguinte situação. Susanna's book costs $9. Então, o livro da Susana custa $9. Mine costs 15. O meu custa 15. O adjetivo aqui é cheap. Cheap é barato. Então, o livro da Susana, comparado com o meu, ele é mais barato. Então, Susana's book is cheaper than mine. Esse cheaper, tá? Esse R junto com than, dá a ideia de mais que. Então, ele é mais barato, cheaper than mine, que o meu. O dela é $9, o meu é 15. Rio Grande do Sul is very cold in winter. Então, uma verdade aqui sobre o Rio Grande do Sul, ele é muito frio no inverno. São Paulo is a little cold in winter. São Paulo é um pouquinho, a little cold in winter, no inverno. Temos ali o adjetivo cold. Então, Rio Grande do Sul is colder than São Paulo in winter. Quer dizer que o Rio Grande do Sul ele é mais frio que São Paulo no inverno. Aí nós temos aqui o seguinte, alguns exemplos, tá? De adjetivos, como eles ficam quando é acrescentado o ER. E aí nós temos o seguinte, ó. Happy vai ser happier. Então, quem é happy é feliz. Happier, mais feliz. Easy, easier.
fácil, mais fácil. Funny, funnier. Divertido, mais divertido. Busy, busier. Ocupado, mais ocupado. Lucky, luckier. Sortudo, mais sortudo. Lovely, lovelier. Amável, mais amável. Shy, shyer. Então, shy é tímido. Shyer, mais tímido. Aqui nós temos adjetivos que mudam completamente. São 3. Então, o good vai virar better, bom e melhor. O bad vai virar worse, ruim, pior. O far, distante, vai virar farther, mais distante. Depois aqui, adjetivos que mudam um pouquinho quando é acrescentado o ER. Aqui é só a título assim, para vocês terem o conteúdo assim completinho e tal. Mas na prova do Enem vocês não vão precisar responder sobre essas regras, etc. É mais para conhecer mesmo. Então, hot, hotter. Quente, mais quente. Big, bigger. Grande, maior. Sad, sadder. Triste, mais triste. Aqui nós estávamos falando sobre adjetivos curtos. O que são adjetivos curtos? São palavrinhas curtinhas, né? Palavras de até 5, 6 letras são adjetivos curtos. Agora, quando nós falamos de adjetivos longos, nós temos palavras que são maiores. Então, por exemplo, o adjetivo anxious, ansioso. Olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letters, 7 letras. Depois, comfortable. Olha quantas letras tem na palavra confortável. Expensive, caro, expensive. Muitas letras também. Então, no lugar de ter o ER, fiquem ligados que quando vocês tiverem more junto com than, é o mais que. Então, John is more anxious than Claire. O John, ele é mais ansioso que a Claire. This room is more comfortable than the other. E esta sala, this room, ela é mais confortável que a outra. A ship is more expensive than a boat. Um navio é mais caro que um barco. E aqui nós temos a questão de adjetivos longos na negativa. Na verdade, assim, ó, com adjetivos curtos, não tem nenhuma terminação, não muda nenhuma terminação para fazer uma negativa. As negativas são feitas só com o less, tá bem? Então, sempre less. Reading magazines is less important than reading books. Então, nós temos duas atividades aqui. Ler revistas e ler livros. Então, ler revistas é menos importante que ler livros. My old clothes are less delicate than my new ones. Então, estamos comparando o quê? As minhas roupas old, velhas, com as minhas novas, my new ones. Esse ones que está aqui substitui clothes. Então, my old clothes are less delicate than my new ones. Elas são menos delicadas que as minhas novas. My bag is less organized than yours. Então, comparo aqui a minha bolsa com a sua, yours. Quer dizer que ela é menos organizada que a sua. My bag is less organized than yours. Então, aqui nós temos a parte dos comparatives, dos comparativos. Aí, aqui eu coloquei esse símbolo do não fume, don't smoke. Por quê? Porque eu trouxe algumas propagandas que eu encontrei. Essas duas, na verdade, porque, assim, são propagandas bem famosas ali dos anos 40 e tal, produtos que ainda existem até hoje. E temos aqui exemplos de comparativos, então foi por isso que eu escolhi. Aí, essas propagandas aqui, vocês vão ver em outro vídeo, certo? Podem ir lendo, olhando, e aí no próximo vídeo vocês vão ter essas propagandas, tá? Aqui é um texto para leitura. Eu trouxe um texto para vocês, caso vocês se interessem em ler. Ele fala sobre a questão dos gastos das crianças, tá?
a questão do dinheiro e crianças, né? Como é que os pais podem lidar com essa situação de dar ou não dinheiro às crianças, enfim. É um assunto ali que eu resolvi trazer para vocês e o texto ele não está completo. Isso não é um mau sinal. Quer dizer que eu tirei assim apenas algumas partes, na verdade, ó. Tem alguns parágrafos, tá? Estão ali. E aí eu achei as partes mais importantes, assim, e que ajudam o leitor a entender o assunto como um todo, tá? Então, vocês podem ler o texto. Depois temos prova da URGS. Podem fazer também, corrigir com o gabarito. E aqui a parte dos superlatives. É bom a gente estudar as duas coisas juntos, tá? Comparativos e superlativos. Por quê? Eu frisei na explicação que os comparativos é quando você compara duas coisas, né? Então, você está comparando dois. Aqui no superlativo, no superlative, é o mais de um grupo. Então, nós temos dois tipos de superlative. Superlative of superiority, o de superioridade. Gente, a minha gata derrubou um negócio aqui, só um pouquinho, tá? Peço perdão, pessoal, para vocês. Tive que resolver a situação aqui. Ela derrubou algumas coisas numa prateleira. É isso, não é? Gravar em casa é isso. Então. Agora tá miando ali fora do quarto, mas tudo bem. Gente, o superlativo, né, de superioridade, é quando um é o mais do grupo inteiro. Então, vocês vão ter duas, digamos, marquinhas, tá? Que mostram quando é superlativo. Aqui, o uso do the most. Então, em toda frase, todo texto, quando tem the most, é o mais, tá? E também adjetivos terminados por est, junto com o the, com esse artigo aqui. O, né? O, a, mais. Então, adjetivo curto com terminação de est. Aqui a ideia é saber que the most é o mais de um grupo e palavras ali que terminam com est é o mais, né? Dá a característica de mais, de uma maior qualidade ali. Então, vamos para os exemplos. Mary is the most intelligent girl of the class. Então, o grupo da turma inteira, ela é a mais inteligente. The most intelligent. Então, ela não está sendo, aqui vocês têm uma explicação, né? Ela não está sendo comparada com ninguém. Ela é a mais do grupo todo. Depois, os exemplos aqui com adjetivos curtos com a terminação de est. This car is the cheapest of this store. The cheapest. Então, cheap é barato. The cheapest, o mais barato. O que custa menos, né? Desta loja. Cindy is the thinnest girl in our family. Então, a Cindy, ela é a mais magra. Vem do adjetivo thin. Olha só, T-H-I-N, thin. Thinnest é a mais magra da nossa família. Daniel is the funniest guy I've ever seen. I've ever seen, que eu já vi na minha vida. Então, o Daniel, ele é o menino mais divertido. The funniest guy I've ever seen. Bob is the craziest boy of our classroom. Então, o Bob, ele é o menino mais louco, mais agitado da nossa sala, da nossa turma. Classroom. Pode ser classroom, pode ser só class, como vocês tinham no exemplo ali em cima, é uma sala. Sala de aula, turma. Aqui, separadinho, né? Funny, funniest. Então, funny é divertido. Funniest, o mais divertido. Crazy, craziest. Crazy é louco. Craziest, o mais louco. Agora, mais exemplos. Aqui, vamos prestar atenção no seguinte. Esses três em vermelhinho, ali vocês têm good, que é bom, vai virar the best, o melhor, the best. Bad é ruim.
the worst, o pior. Far é distante. The farthest, o mais distante. Então, aqui, let's see the examples. Vamos ver os exemplos. Amanda is the best physician of the hospital. Então, Amanda ela é a melhor médica do hospital. This is the worst movie I've ever seen. The worst movie, o pior filme. What's the farthest you've ever run? Que você já correu. Então, qual foi a distância maior? What's the farthest? O mais distante que você já foi. Ok? Então, aqui temos o superlative of superiority. Agora, nós vamos para o superlative of inferiority. Inferioridade. O menos de um grupo. Então, nós temos aqui o the least. The least junto com o adjetivo. This is the least comfortable bed in this store. Esta é a cama bed menos confortável nesta loja. The least comfortable bed. E aqui, então, nós vamos ter o seguinte. Comparatives and superlatives. Então, nós temos o quê? O adjetivo, a sua forma no comparativo e a sua forma no superlativo. Então, destes três meios de transporte, a bike, ela é fast, ela é rápida. Porém, o car, ele é faster. Só que de todos eles, o plane, ele é o fastest, é o mais rápido. Depois, old, ele é velho. Older, ele é mais velho que este primeiro. E de todos, a velhinha é a oldest, é a mais velha do grupo. Depois vocês têm essa girl aqui, ela é short, ela é baixa, baixinha. Comparada com ela, essa outra aqui é shorter. E de todo o grupo, shortest, mais baixa do grupo todo. Depois, strong é forte. Stronger, mais forte. Então, ele tem maior força que o primeiro. De todos eles, este aqui é o strongest, é o mais forte de todos. Aqui, ela é slow, é vagarosa. A que vem atrás dela, ela é slower. E a que vem por último é slowest, a mais vagarosa de todas. Aqui, short, ele é pequeno, curto. Shorter, mais curto que este primeiro. Shortest, o menor do grupo todo. Fast é o quê? Rápido. Faster é mais rápido que este primeiro. E fastest é o mais rápido de todos. Sad é triste. Sadder, mais triste que. E saddest é a mais triste do grupo todo. E vamos para os tests. Vamos para os testes. Na verdade, são exercícios, né? Então, the adjective worst is the superlative of bad. Letra B. Então, worst, pior, e bad é ruim. Ill é doente, well é bem, wise é sábio e o badly é o advérbio que é de forma ruim. Assinale a alternativa em que há um exemplo de grau de comparação. Então, onde aqui nós temos comparação? Na letra B, tá? Olha só. Each year, cada ano, the three worst teams, os piores três times. Então, three worst teams. Teams são os times, worst são os piores e three são os três. Então, os três piores times are banished, são banidos, to a lower league, para uma liga mais baixa.
está numa hierarquia, ela está mais baixa. Então, low é algo baixo, lower, mais baixo, certo? Então, aqui na letra B, nós temos sim o grau de comparação. Number 3. In the excerpt, founded in 1818, então fundado em 1818, the museum is Brazil's oldest scientific institution and one of the largest and most renowned museums in Latin America. Então, o museu é a instituição científica mais antiga do Brasil, oldest, mais antiga, of the largest aqui vem mais uma característica para esse lugar, one of the largest and most renowned museums in Latin America. Então, um dos museus maiores, largest, and most renowned, e mais renomados da América Latina. Então, aqui nós temos três ocorrências de. Então, nós temos três ocorrências de quê? Aqui percebam, ó, oldest é a instituição científica mais antiga de todos. Oldest. Então, aqui, um superlativo, né? Largest, mais um superlativo, maior. Most renowned, mais um superlativo, mais renomado, da América Latina, então daquele grupo ali. Nós temos três ocorrências de superlativo. Superlativo de quê? Of superiority, letra B. Superlativo de superioridade, ali nos três exemplos, tá? Então, aqui nós temos um pequeno texto que poderia muito bem aparecer em alguma prova do Enem. O título é o seguinte: Life stress may lead to cognitive developmental delays in children. O texto fala sobre o quê? Que o estresse da vida pode, então ali, quando vocês têm um may no título, ó, pode, há uma possibilidade, lead a atrasos do desenvolvimento cognitivo em crianças. Então, delays são atrasos no desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, o texto fala sobre o quê? Crianças que crescem em um ambiente estressante, com brigas, uma família desestruturada, elas podem sim ter pequenos atrasos cognitivos, né, no seu desenvolvimento cognitivo durante ali a infância, tá? Já vimos o título, já sabemos qual é o assunto. Aqui na fonte ele está disponível no Short News. Então, falou em news, é notícias, é um texto científico, está noticiando sobre algo que foi descoberto. E aí nós temos pequenos parágrafos, temos ali 3 parágrafos, né? According to a new study, de acordo com um novo estudo, palavras ali que sinalizam que há estudos, né? Researchers, pesquisadores, e aqui entre aspas nós temos uma citação, onde ele diz assim: The researchers say, os pesquisadores dizem. Agora nós vamos para o exercício. According to the research, we can state that. O que nós podemos afirmar de acordo com essa pesquisa? Então, na número 1. Children who are more stressed may have cognitive delay. Então, essa primeira, crianças que são mais estressadas podem ter um atraso cognitivo. Depois, a number 2. Children who are stressed may have developmental delays. Então, crianças que são mais estressadas podem ter, que são mais estressadas podem ter atrasos de desenvolvimento. Aqui primeiro fala em atraso cognitivo, depois aqui fala em atrasos no desenvolvimento. Vamos ver isso aí. Number 3. Children from more rich families were evaluated in this research. Crianças de, então from, lembra? Origem. Crianças de famílias mais ricas foram avaliadas nessa pesquisa.
Na number 4, children from richer families were evaluated in this research. Então, crianças de famílias mais ricas foram avaliadas nessa pesquisa. Children from poorer families were evaluated in this research. Crianças de famílias mais pobres foram avaliadas nesta pesquisa. Muito bem. Então, nós vamos aqui começar. According to a new study, children living in harsh or unstable environments are more likely to experience learning and cognitive delays by age 4. Então, as crianças que vivem em ambientes, environments, harsh, duros, tá? Difíceis, ou instáveis, elas são mais propensas a experienciar atrasos cognitivos e da aprendizagem na idade de 4 anos. Então, são crianças que vivem nesses ambientes, elas têm uma maior propensão a ter atrasos de aprendizagem e atrasos cognitivos. Researchers, quem que eles examinaram? O que eles examinaram? Examined the cortisol levels and cognitive delays of 201 children from low-income families in the northeastern United States. Então, esses pesquisadores, eles examinaram os níveis de cortisol. Vocês sabem que o cortisol é o hormônio do estresse, tá? Os níveis de cortisol e os atrasos cognitivos em 201 crianças de low income families. Low, lembra? Baixo. Então, famílias de salários baixos. Então, famílias de baixa renda. No norte dos Estados Unidos. It was found that those kids with higher levels of cortisol experienced harsh or insensitive caregiving. Então, foi descoberto, foi encontrado que aquelas crianças com níveis mais altos, higher levels of cortisol, experienced harsh or insensitive caregiving. Caregiving são cuidados, tá? Então, quando você tem um cuidado com as crianças, um cuidado com alguém, isso se chama caregiving. Então, essas crianças, elas experienciavam cuidados duros, difíceis, ou insensíveis, tá? Insensitive caregiving. E aí, os pesquisadores disseram o seguinte: We discovered that exposure to specific forms of family adversity when children were 2 years old predicted their cortisol profile. Então, nós descobrimos que exposição a formas específicas de adversidades familiares quando as crianças tinham 2 anos predicted o seu nível, o seu perfil de cortisol. Então, as crianças, né, que experienciaram um ambiente difícil quando tinham 2 anos, isso premeditou o seu perfil de cortisol, which in turn was linked with notable differences in children's cognitive functioning at age 4. Então, lá na idade de 4 anos, isso estava relacionado com diferenças notáveis no funcionamento cognitivo dessas crianças, né? Então, com 2 anos eles estavam, né, já estavam vivendo ali, tendo experiências difíceis dentro do quadro familiar, e aos 4 anos isso já estava sendo refletido na questão do seu desenvolvimento, funcionamento cognitivo, etc. Então, aqui o que nós vamos afirmar, né? As crianças que eram mais estressadas poderiam ter um atraso cognitivo. Essa está correta, né? As crianças que são mais estressadas podem ter atrasos de desenvolvimento também. Na número 3, crianças de famílias mais ricas foram avaliadas na pesquisa? Não. Crianças de famílias mais ricas foram avaliadas? Também não. E na 5, crianças de famílias pobres foram avaliadas nessa research. Na verdade, aqui, pessoal, vai ser só a 1 e a 5, vocês vão marcar a alternativa B, porque eu avaliei aqui número 2 e por que ela não está correta.
Children who are stressed may have developmental delays. Atrasos no desenvolvimento. Mas é que quando a gente fala em desenvolvimento, nós estamos falando no desenvolvimento de um modo geral. Desenvolvimento corporal, assim como o desenvolvimento mental, etc. Mas o texto ele foca no desenvolvimento cognitivo, na questão cognitiva. Então, por isso que não pode ser a número 2, tá? A número 2 não está correta, porque a questão não é no desenvolvimento de uma forma geral, é na questão cognitiva, tá? Então, a número 1 e a número 5, elas estão corretas, tá bom? Aqui nós temos mais um texto. Tá bem meio ruinzinho de ler, né? Tudo bem, nós vamos aqui direto para alternativa. Para alternativa não, para a questão. Comparative forms, formas comparativas, such as better and brighter, lá na figura 2, tais como melhor e mais brilhante, vem da palavra bright, que é brilho, brighter, mais brilhante. Can be used in different constructions, podem ser usadas em construções diferentes. To convey different ideas, para convencionar ideias diferentes. In which alternative below is the comparative form being used to express parallel increase? Então, em qual alternativa abaixo a forma comparativa está sendo usada para expressar crescimento paralelo? O que seria parallel increase? Quando duas coisas vão crescendo paralelamente. À medida que uma vai aumentando, a outra também aumenta, certo? Aqui, ó. Na letra B, nós temos esse exemplo. The more Mafalda eats soup, the stronger she gets. Então, quanto mais a Mafalda toma sopa, ali o verbo usado para sopa foi eat, comer. Mas no português nós falamos tomar. Então, vamos traduzir como no português, como nós falamos, né? Senão vai ficar estranho. Então, the more Mafalda eats soup, quanto mais ela come sopa, toma sopa, the stronger she gets. Mais forte. The stronger she gets. Mais forte ela fica. Então, nós podemos ter, em alguns casos, o uso do comparativo, ele foi usado more, foi usado stronger, para sinalizar crescimento paralelo, tá? E nesses casos ali onde vocês têm duas orações com comparativos, em que tem uma vírgula ali no meio, tá? Isso a gente vai reconhecer, vocês vão reconhecer num texto. O importante é o quê? Saber sobre comparativo, onde tem more, onde tem verbos com adjetivos com R, saber ali o que é comparativo, né? Questão de superlativo, quando é super, quando é o mais de um grupo, vai ter o the most, o mais, vai ter o the least, o menos, que nós já acabamos de ver ali na explicação. Pode ter o adjetivo com EST, então tudo isso gera essa questão de superlativo, né, de superlative. Muito bem, então no próximo vídeo, vocês vão ter a análise das propagandas, tá? A partir ali da page 3, da página 3, que vai até a 11, certo? Depois nós temos também more phrasal verbs, mais expressões para a gente dar uma olhada, tá? Aqui more phrasal verbs, mais também na página 34. E aí temos mais algumas provas ali da URG se vocês podem fazer, certo? Depois nós temos as if clauses, bem tranquilo. E algumas outras provinhas. Ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bem? Bye, bye. Have a nice week. Boa semana.